A visão é um dos 5 sentidos que Deus nos deu. Biologicamente, existe parte do globo ocular que é difícil de se explicar. Aliás, quando o naturalista Charles Darwin foi propor a teoria da evolução, quando chegou na parte de explicar a formação do globo ocular, deu um nó na sua mente. E ele ficou muito preocupado, porque perante a ciência ele se embolou na tentativa de explicar a formação do globo ocular, que é complexa demais. Eu vou falar sobre visão, e se você quer entender um pouco mais, fique conosco. Eu sou o pastor Márcio Leopoldino, esse é o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos e seja edificado. Bem, a visão define para onde eu vou. A visão também ela me motiva a caminhar em direção àquilo que eu vislumbrei. Quando eu falo de visão, eu estou querendo analisar o termo dentro do seu sentido metafórico. Não estou querendo utilizá-lo no seu sentido literal, porque se assim o fizesse, eu estaria desmerecendo, por exemplo, o deficiente físico, visual, que não consegue enxergar, dependendo ele do apoio dos braços de alguém, da muleta, dependendo de alguém que possa segurar em suas mãos. Então, não estou falando no sentido literal, porque é possível, inclusive, alguém que tenha deficiência visual e, paradoxalmente, ter uma visão incrível da vida. Em contrapartida, é possível alguém enxergar muito bem dentro do seu contexto visual e, por outro lado, quando fala de uma visão da vida, ela ser literalmente cega, não conseguir enxergar nada. E o que nós precisamos entender é que a visão tanto me motiva quanto motiva outras pessoas a me seguir. Pessoas não seguirão, por exemplo, um líder que não tenha visão. Pessoas não seguirão um líder que não seja motivado, porque a minha visão ela é capaz de me motivar. O que eu preciso entender? É que todos nós, entendendo nós disso ou não, nós somos líderes de alguma coisa. Quem não é líder numa área onde ele atua como empregado, ele é líder como empregador. Quem não é líder como um empregado, ele pode ser líder dentro de um departamento, de uma igreja, ele pode ser líder como um pastor. Ele pode ser um líder dentro de casa, na sua família. Ou você tem que ser líder, pelo menos, do seu próprio eu. Gerenciar as suas emoções. Porque se você não gerenciar o seu próprio eu, você está simplesmente fadado a viver controlado por aquilo que acontece no seu redor. Então você tem que ser líder do seu próprio eu. É o gestor das suas emoções. Tem pessoas que vivem estressadas, ansiosas, tomando decisões precipitadas, se ferindo, se machucando, porque ela não gerencia o seu próprio eu. Existem pessoas que, quando ela recebe certas notícias, essas notícias têm um poder de feri-las, de destruí-las, de abatê-las, porque ela não consegue gerenciar o seu próprio eu. O síndrome do coitadismo, o complexo da inferioridade, o complexo de superioridade, são consequências de pessoas não conseguirem gerenciar, liderar a si mesmo. Você precisa liderar, gerenciar a sua vida financeira, porque senão você vai ser uma pessoa que vai viver fracassando. Por não gerenciar a sua vida financeira pessoal, familiar, empresarial, você passa por uma série de adversidades e no final ainda culpa a Deus. Isso se não culpar alguém ao seu redor. Você precisa gerenciar bem a sua família, porque qualquer sucesso que você adquirir nessa vida, se em detrimento disso você perder a sua casa, então tal sucesso terá sido quase que vão. Precisamos ser bons gestores, precisamos ser bons líderes. E um bom líder, para ele trabalhar com excelência, ele necessita ter visão. A Bíblia nos fala que Pedro estava dentro de um barco e era já madrugada e Jesus, próximo à quarta vigília, entre 3 e 6 da manhã, veio andando sobre as águas. Quando os discípulos viram na escuridão, chegaram a presumir que era um fantasma. E a Bíblia diz que Jesus falou para eles: não tenham medo, sou eu. Diante da declaração, quando Pedro viu que era Jesus, ele disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. Porque a visão, ela motiva eu agir. A visão, ela motiva a minha ação. Qualquer visão que não motiva você a andar, que não te tira do lugar, que não te tira da zona do conforto, que não te tira do seu comodismo, não é visão, é uma utopia, é uma ilusão da vida.
porque toda visão, ela te tira do lugar, da zona do conforto. E toda visão, ela leva você para o extraordinário, para viver desafios, para viver e fazer coisas que você nunca fez. Pedro, ele era pescador nato, entendia de águas, entendia muito bem de pescaria, mas nunca tinha andado em cima das águas. Entenda, quando você tem uma visão ampla da vida, 360 graus, quando você tem uma visão macro nessa vida, você faz coisas que você nunca fez. Você vivencia coisas que você nunca viveu. Você vê coisas que você nunca viu. Pedro andou em cima das águas. Newton, ou Isaac Newton, Sir Isaac Newton, ele ficaria assombrado. Aliás, ele ficou, porque ele foi um cristão protestante, porque Pedro desafiou uma das leis de Newton. Ele andou sobre as águas, porque a visão faz eu ir andar em direção aos meus desafios. Me motiva a andar no extraordinário, passar por lugares e situações que eu nunca passei, desfrutar de situações que eu nunca desfrutei. A visão, ela me motiva, a visão, ela me coloca em ação. Quando nós falamos de visão, nós estamos falando dessa capacidade que você tem de se programar a curto, médio e longo prazo, de olhar o seu futuro, de enxergar o seu amanhã, de se ver daqui a 3, 5, 10 anos, em algum lugar, na vida acadêmica, na vida profissional, espiritual, ministerial, sentimental. Tudo aquilo que você vê, você luta para conquistar. Isso também nós chamamos de fé. Isso nós chamamos de pensamento positivo. Você, quando vê, você tem um pensamento positivo. Eu vou conseguir. Você coloca a sua fé em ação. Você consegue com isso alcançar aquilo que pela ótica humana você não poderia. A visão, ela provoca a minha imaginação. A visão, ela provoca os meus sonhos. A visão, ela tem a capacidade de fazer isso. Porque eu posso ter ascendido de uma família pobre, eu posso ter ou morar ainda em uma comunidade carente, eu posso não ter tido muitos êxitos, sucesso nesta vida, posso ter passado por tantos problemas, por tantas perdas, mas a visão me permite sonhar, a visão me permite enxergar um mundo que ninguém mais consegue ver. Quem está ao meu redor não consegue enxergar, não consegue vislumbrar, porque a visão ela é só minha. Eu só posso depois compartilhar com os outros. Eu só posso depois levar alguém a se motivar e lutar por ela. A primeiro instante, quem pode ver sou apenas ou é apenas eu. Então a visão ela é profunda. Eu posso ver coisas que ninguém vê e eu posso enxergar coisas que pela ótica humana, dentro do seu contexto natural, eu nunca poderia alcançar. Mas pela visão eu enxergo essas coisas. E eu consigo lutar com todas as minhas forças para possuir. Com fé, com determinação, com coragem, com luta, eu vou atrás. Eu consigo enxergar coisas que pela ótica natural eu não conseguiria ver. Deixa eu te dizer uma coisa. Você precisa ter visão na vida. Não importa quem você é. Não importa de onde você ascende. Não importa o que você já passou na vida. Você precisa ter visão. Eu sempre digo que os sonhos inspiram a imaginação, liberta as emoções e irriga o entendimento. Quem sonha reescreve seus textos e reinventa a sua história. Você precisa ver. E como você se projeta, como você se vê, existem estratégias que surgem, pensamentos que vêm, ideias que fluem, para que você alcance essa sua grande visão. Deus te chamou para vislumbrar, para enxergar, para criar uma dimensão de projetos, de sonhos e lutar para alcançar. Quer ser um líder de excelência? Quer ser um líder em alta performance? Você precisa ter visão. É engraçado que quando nós falamos de visão, existem algumas áreas em que Deus primeiro levanta um líder e lhe dá uma visão. Depois, esse líder com essa visão distribui a visão com outros. Porque tem visão que se você estiver em um determinado lugar e eu como líder tenho uma e paralelamente você quer ter outra, se torna uma divisão, são duas visões. E existem certos departamentos que se podem ter 2, 3, 4, 5, 6 visões, mas existem lugares que não se pode. Por exemplo, quando Deus libertou Israel do Egito, quase 2.800.000 pessoas, colocou Moisés como líder. Moisés era o pastor, Moisés era quem comandava aquele projeto abaixo de Deus. E Deus agora chamou Moisés e disse, Êxodo capítulo 25, verso 1 em diante, diga ao povo que me traga uma oferta, e a oferta que eu tomarei deles é essa, ouro, prata, bronze, estufa azul, púrpura, carmesim,
Por quê? Porque Deus queria construir um tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel, desmontável, que seria carregado pela tribo de Levi, e ela seria feita a partir de peles de animais e dos panos mais finos. Esse tabernáculo, ele estava dentro de um quintal chamado um pátio. Por sua vez, dentro desse pátio, dentro desse terreno, dentro deste quintal, nós teríamos ali uma tenda com duas divisões, uma chamada o Santo Lugar e outra chamada o Santo dos Santos. Entre o pátio e o Santo dos Santos, nós tínhamos 7 mobílias espalhadas, todo para um propósito específico. A primeira mobília, ela era o altar de bronze, onde era feito o sacrifício de animais. O segundo móvel era uma pia cheia de água, onde os sacerdotes lavavam-se após fazer os seus sacrifícios. Isso no pátio, dentro da tenda, no santo lugar, nós tínhamos uma mesa de ouro, onde era posto 12 pães representando cada tribo de Israel. Nós tínhamos uma menorá, um castiçal, que era uma haste principal, com 3 de um lado e 3 do outro. Isso formava uma lâmpada com 7 chamas acesas o tempo todo. Aliás, se as chamas têm que estar acesas, perdoe-me a redundância. E aí, além disso, tínhamos também um altar de ouro que era queimado o incenso. Bem, na segunda repartição, que era chamada do Santo dos Santos, tinha uma arca da aliança, e essa arca era toda de ouro, uma caixa, e sobre essa arca havia uma tampa chamada propiciatório. Dentro havia um maná que os israelitas escolheram no deserto, a vara de Arão que floresceu e também as 2 tábuas contendo o decálogo, os 10 mandamentos. Agora, quando Deus mostrou e disse: Moisés, eu quero que você construa esse tabernáculo, no livro de Êxodo, o capítulo número 25, verso 40, Deus diz assim: Moisés, tenha o cuidado de fazer tudo de acordo com o que eu te mostrei. Então Deus deu uma visão para Moisés do projeto. Deus não deu uma visão para 2.800.000 pessoas. Cada um viu o tabernáculo como deveria ser construído. Não, o projeto foi entregue para um líder. O projeto foi entregue para Moisés. E para o povo? Para o povo, Deus entregou condições para construir o projeto que aquele líder estava vendo em visão da parte de Deus. O povo trouxe ouro, prata, bronze, estufa azul, púrpura e carmesim. O que você prefere? Você quer ter visão de um projeto ou você quer ter dinheiro para construir um projeto e ainda para ter sobrando no seu bolso? Para o líder, Deus deu visão. Para o povo, Deus deu condições para sustentar o projeto de Deus e os projetos que eles tinham na vida. Bem, depois Moisés chamou 70 anciões, conforme determinação divina, e compartilhou da visão. A visão de cuidar do tabernáculo, de administrar o povo, de aconselhar o povo. Moisés compartilha da visão com o povo, porque tem áreas da sua vida em que você vai liderar, que você lidera com base na visão que alguém te deu. Alguém compartilhou. E quando alguém compartilha a visão com você, ela passa a ser sua. E essa visão pode te fazer crescer. Essa visão pode te levar longe. Essa visão pode te promover. Importante é saber que sem visão, a nenhum lugar iremos. Pessoas não seguem um líder que não tenha visão. Pessoas não seguem líderes que não tenha visão. Porque quem não tem visão não sabe para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Tem pessoas que estão se apoiando e indo para qualquer lugar. Por que elas estão indo para qualquer lugar? Porque elas não têm visão na vida. E quem não tem visão, para em qualquer lugar. Tem gente que para em qualquer relacionamento, para em qualquer emprego. Tem gente que para em qualquer tipo de relacionamento, qualquer estilo de vida. Por quê? Porque nem sabe quem é. Quem não sabe quem é, também não sabe para onde vai. Quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. É por isso que você precisa, no mínimo, ter visão. Porque visão motiva a ação. Visão te tira do lugar. Visão rompe com a zona do conforto. Visão faz você correr atrás e visão faz você conquistar. Não importa quem seja você, da família que você ascende, dos traumas e das frustrações, das crises existenciais da vida. Se você olhar lá na frente, aonde você se enxergou, aonde você se viu, o seu cérebro vai queimar energias, vai queimar neurônios. O seu cérebro vai produzir ideias, vai te dar força, capacidade para você lutar, para você alcançar isso. Lembre-se, você é quem você define ser. Você é quem você viu. Se você se viu como um grande, é isso que você é.
Se você se vê como um pequeno, você vai conviver com esses resultados. Lembre-se, você é aquilo que você viu, porque aquilo que eu vejo me motiva a caminhar nessa direção. Deus abençoe. Tenha a visão macro, tenha a visão em 360 graus, ok? Deus te abençoe.